no mundo jurídico. Não existe precedentes que nós pudéssemos assim nos orientar. Então, com isso que eu quero dizer que é assim um desafio imenso para as instituições, para todos que estão envolvidos na busca de alguma solução. Eu até comparando isso com o corpo humano, por exemplo, eu tenho dito isso e todo dia, repito, eu me impressiono com os problemas que ressurgem ou surgem novamente, ou outros novos, e dizer assim, é como se fosse um corpo humano que viesse a ser mutilado. Então, Maceió é um corpo humano que foi mutilado. Imaginem os senhores uma pessoa que perca os 2 braços e 2 pernas e sobrevive. Como fazer esse corpo renascer, voltar à vida normal? Então, com esse comparativo um pouco até grotesco, né, forte, mas é assim que nós encaramos esse desafio. Eu digo isso porque estamos envolvidos desde o primeiro momento. Há 5 anos que essas instituições, Ministério Público Estadual, Defensoria da União e o Ministério Federal, nós fizemos uma grande força-tarefa exatamente para, juntos, né, tentarmos enfrentar esse problema. Então, não existe, portanto, solução ideal. Eu vou chegar na questão mais pontual, mas queria dizer com isso que nós estávamos num obscurantismo, num escuro pleno, num breu, quando tudo aconteceu. Eu me lembro, para vocês terem ideia, da gravidade. Sim, outra coisa que é importante ser registrado é que essa atuação das instituições, ela se orienta pelo momento dessa dinâmica. Então, cada momento, Thais, Marco, é um momento diferente, exige uma solução rápida que não existe, como eu digo, no manual, não receita nenhuma disso. Então, por exemplo, quando nós chegamos nesse primeiro dia, nos primeiros dias, para vocês terem ideia da dimensão, da gravidade, teve uma das reuniões lá no quartel do 20, foi onde nós nos reunimos as primeiras vezes, sem saber o que estava acontecendo direito, para compreender as ruas rachando, as casas rachando, as pessoas gritando, as pessoas correndo. E lá nessa reunião, por exemplo, o comandante estabelecendo as providências que estavam sendo tomadas, eu deveria tomar, disse, olha, cadê os carros frigoríficos? Aí eu fiquei até assim lá impressionado. Para quê, comandante? Não, para os corpos que poderão, né, surgir, as pessoas pudessem morrer com aquela gravidade. Então eu quero dizer com isso, como primeiro ponto, isso é importante seja dito, porque até hoje nem fomos muito compreendidos quando trabalhamos insistentemente para a realocação. Então, portanto, o primeiro eixo de atuação das instituições, naquele momento, vou dizer, porque hoje é mais fácil você olhar. Situação relativamente de controle, as pessoas foram retiradas, foram indenizadas, e você agora fazer uma crítica ao passado e tudo. Mas naquele exato momento, diante daquele quadro, aquela solução era a solução indicada, como hoje vem a se comprovar a certeza e o acerto dessa medida. O quê? A preservação da vida. Temos a preservação da vida e hoje nós temos o quê? Possibilidade de colapso, né? De que essas minas venham a haver essa ruptura abrupta, seja de que forma for, esse colapso, mas numa situação de completa segurança para as pessoas. Então, hoje está se mostrando o acerto de ontem. Então, quero dizer com isso que esse eixo foi o mais importante, né, do nosso trabalho, que foi a preservação da vida das pessoas. Além disso, eu vou fazer só um enfoque rápido e depois nós vamos abrir aqui para o debate, mas é assim, além desse, então, o eixo indenizatório da realocação com a indenização, que era para preservar, ele alcançou o seu êxito, imagino eu. E aí, a partir daí, nós fomos a cada fase desse problema desenvolvendo essas ações. Então, ajuizamos ações, isso resumindo, e ante a necessidade de uma resolutividade mais rápida, é outro ponto que eu queria aqui tocar, nós vamos chegar na mina. Fique à vontade. Mas assim, que isso também, eu até agradeço esse espaço para que essas explicações sejam melhor dadas, que até hoje também não foram compreendidas, né? É que, então, ajuizamos uma ação civil pública, antes até de termos qualquer laudo, qualquer dado oficial que dissesse que aqueles problemas eram decorrentes da extração de minério. Mas nós, instituições,
visualizamos essa responsabilidade, essa culpa, digamos, e esse nexo causal do que estava acontecendo com a mineração, que ajuizamos uma ação sem o laudo, nada. Posteriormente, meses atrás, foi que a CPRM apresentou um laudo, foi muito divulgado isso, e dizendo que tudo aquilo estava decorrente da... Então, ajuizamos a ação, mas a ação seria o suficiente, a ação civil pública, para a proteção dessas pessoas, buscar as responsabilidades? Não, porque essa ação ela iria demorar, por certo, a exemplo de outras no nosso judiciário, nada contra, mais 10, 15, 20 anos. Então, qual era o cenário? Essas pessoas, os moradores, eles poderiam ficar esse tempo todo sem indenização, tendo que ficar naqueles locais. Imagina os senhores, então é isso que tem que se ver, o que poderia ter acontecido e o que nós, né, realizamos nesse trabalho. Então, buscamos a todo custo esse acordo, que é outra coisa que se questiona, porque as vítimas foram vítimas, como é que foi. Então, esse acordo indenizatório nada mais foi de que essa busca da antecipação da linha do tempo para pegar essas pessoas que iriam passar 15, 20, talvez mais anos, uma ação dessa magnitude. Imagine chegar no Supremo com tantos recursos, com poder econômico, né? Então, o que é que se fez? Conseguimos que essas pessoas, vítimas, o fato já tinha acontecido, que é outra coisa que daqui a pouco a gente pode tocar, que não há remédio jurídico, gente, que possa aplacar completamente o sofrimento de todos. Nós compadecemos, somos solidários, sofremos juntos. Mas ainda há uma fatia de moradores, uma fatia grande, por sinal, que compreende os moradores dos Flechais, que agora precisaram sair de suas casas, outros ainda estão isolados ali naquela região, e do Bom Parto, que ainda não foram incluídos nesse mapeamento. Tá sim, então... E aí a gente precisa colocar aqui o posicionamento do Ministério Público em relação a isso. Já está dado esse encaminhamento? Só fechando esse ponto, portanto, do acordo, é que ele então teve única e exclusivamente essa, digamos, perspectiva de antecipar essa linha de tempo, e em menos de um ano os moradores estavam recebendo, ou de uma forma boa ou não, mas suas indenizações e sendo, de qualquer forma, tendo suas situações resolvidas. Então, portanto, esse acordo ele foi esse caminho. E nós não nos excluímos, né, digamos assim, nas tratativas individuais, que é outra coisa, as instituições, esse acordo foram feitos individualmente, com assistência de advogados, enfim. Bom, com relação, aí veja, falando ainda de acordo, já tocando, Thaís, nesse ponto, você veja que a nossa preocupação, ela foi bem, assim, ampla, porque mesmo naquele acordo indenizatório, primeiro, que foi feito logo em 2018, 2019, logo no início, ele previa, Marcos, já está, tem isso nas condições de qualquer situação em que houvesse comprovadamente, né, a expansão desse dano, o segmento, porque existe uma dinâmica. Essa situação, chamemos de fenômeno, não parou, tanto que está aí essa questão das minas. Mas já ficou estabelecido naquele acordo de que qualquer área que viesse de alguma forma a sofrer com essa né, dinâmica, ela automaticamente se incluiria já nesse programa de compensação financeira. Então não se precisa mais buscar, como por exemplo, o Bom Parto, porque o Bom Parto já entrou, a Justiça, inclusive, federal, nós ajuizamos uma ação. Eu falo a força-tarefa. Mas na prática isso não está ocorrendo ainda. Mas foi recente, Thaís, essa agora, decisão. Por que só agora? Porque em todo momento, é outra coisa que eu queria deixar claro, as instituições, elas atuam, tomam as suas posições, né, se orientam pelos dados técnicos, pelas informações dos órgãos competentes, como agências, tanto federais como estaduais e municipais. A Agência Nacional de Mineração, a CPRM, Defesa Civil, Defesa Municipal. Então, como é que uma área é incluída, que a gente chama na área de risco? Né? Quais os critérios, né, que são utilizados? Quais os critérios? Nós podemos aleatoriamente, porque senão nós tínhamos que botar a Maceió inteira. E se fosse o caso, Thaís, de só agir com a letra fria da lei, como o Ministério Público parte do princípio de que a lei tem que preservar a vida, uma decisão deles de forma genérica poderia ser contestada mais adiante, e eles sabem que estão enfrentando um grande monstro, né, com presença de grandes escritórios jurídicos, que poderia contestar e fazer a negociação
ou ser anulada ou voltar para o ponto zero, né? Ainda tem esse risco. Exatamente. Então, é doloroso, né, em alguns momentos. Evidentemente que o componente humano da situação real, de fato, nós observamos, mas não adianta ações temerárias, canto da sereia, sair prometendo as coisas, se juridicamente essas posições não pudessem ser efetivadas. E aí as frustrações seriam maiores e mais demoradas, porque a justiça demora para... Quer ver uma coisa? A questão dos flechais. Flechais está numa situação que nós já até evoluímos, você veja, na criação de mecanismos, porque, como eu digo, não existe precedentes, que é uma situação diferente. Ela não está na área de risco, lamentavelmente. Houve um problema perto, outro do lado, mas aquele setor, aquelas vias ali, aquelas ruas não sofreram. Portanto, com base nesse critério que adotamos, de só incluir dentro, né, das orientações, nós não poderíamos incluir sem esse dado. O que é que aconteceu? Uma das instituições, até a Defensoria, no seu trabalho normal, ajuizou uma ação na Justiça Federal já para incluir os flechais. As decisões já foi, inclusive agora, o próprio TRF5, isso é bem recente, talvez aqui em primeira mão vocês estejam sabendo, já o TRF, o juiz no primeira instância, negou esse pedido, e o TRF, eles recorreram. Estou dizendo isso não é com prazer nada, é para mostrar que não adianta também você buscar soluções ou alternativas que não tenham esse amparo jurídico também. Então, portanto, a Justiça não está reconhecendo. Agora, no momento em que, e aí o Ministério Público agora, diante esse colapso, digamos, maior, que nem se confirmou, né? É outra coisa que é uma polêmica muito grande, a mina está lá, e foi tanta confusão, e vamos aguardar o que é que vai acontecer. Mas, a princípio, não haveria tanta necessidade dessa celema, porque a situação está relativamente sob um controle, até porque não havia ninguém ali perto. Mas, pois bem, com isso, imaginando que os efeitos desses possam atingir, nós já pedimos à Defesa Civil, tanto municipal como a própria CPRM, por exemplo, uma análise, tanto que o município está saindo, a imprensa está divulgando, está indo lá nos flechais, para ver o seguinte, está afetando, acho que se isso acontecer, automaticamente os flechais entram no programa. Se não entrar, fica abandonado, não. Qual foi a posição com relação aos flechais que as instituições tomaram? Foi de requalificação, reurbanização, porque se não está havendo risco nenhum, nós pensamos muito nessa solução, porque senão cada borda que seja incluída sem critério vai ter sempre uma borda adiante. Então, com isso, toda a cidade de Maceió poderá, se não houver esse critério, entrar nesse processo. Então, isso também a gente tem que verificar que cada bairro desse que você, digamos, você elimine, é um dano também maior para o município. Então, todos esses critérios são analisados. Então, portanto, Bom Parto, só uma desculpa, Bom Parto, que fica aqui claro para os ouvintes, foi incluído na área de monitoramento, não é nem de criticidade 00, mas nós temos um artigo, uma condição do nosso acordo, que se basta entrar na área de monitoramento, que é diferente, gente, é muito técnico. 00, que nós chamamos assim tecnicamente, é a área onde a incidência é maior, está rachando. A área de monitoramento é onde está próximo, mas não está ainda sofrendo os efeitos. Mesmo essa área de monitoramento, veja só, nesse acordo, Marcos e Thais, nós incluímos, dando a seguinte condição, que as pessoas, se quiserem sair, não são obrigadas, porque tem até isso, você não pode obrigar alguém a sair sem um fundamento jurídico. Nos casos mais graves, qual era o fundamento? Risco de vida. No caso que não tem risco, nós não podemos obrigar as pessoas a sair. Então, qual foi a ideia? Quem quiser sair nessa área de monitoramento, sai, entra no programa, recebe a indenização. Então, isso está sendo acompanhado e essa evolução é que está orientando. Então, portanto, todas as áreas que de uma forma ou de outra vierem a sofrer minimamente e com esses dados técnicos, os efeitos, elas serão incluídas e o tratamento é o mesmo, indenização as pessoas recebem. Essa é a grande visão, né? Esse lado humano, social. A gente trouxe aqui muitos aspectos técnicos, mas a grande reportagem da Gazeta Digital, inclusive a nossa repórter, Ana Cláudia Almeida, está lá nesse momento, lá no Flechal, conversando com as pessoas, falando do drama dessas pessoas que ainda resistem ali, que são consideradas, se consideram excluídas de todo esse processo.
e que querem ser realocadas, porque estão vivendo de forma isolada, trancadas em casa, com medo, sem dormir. Então, esses são os principais relatos e a gente não pode deixar de falar desse drama social que essas pessoas e essa população têm vivido. Tá aí, matéria principal da Gazeta Digital, caderno A6, trazendo todos esses personagens que relatam suas histórias, que relatam as noites sem dormir, que relatam o drama de viver atrás das grades, presos. Enfim, Marcos, é um drama que agora a gente espera que tome um caminho de desdobramento em favor dessa população. Inclusive acreditando não só no trabalho do Dr. Dória, né, da instituição, né, o Ministério Público, instituição a qual defendemos, Thaís, e você também, que tivesse essa liberdade de agir, porque tentaram, né, no passado tolir também a ação do Ministério Público. Imagina a sociedade sem o Ministério Público indo à frente para mediar tais situações.